Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, recordar é viver. A memória humana, ela é capaz de armazenar bilhões de informações. Bilhões. E ela, por causa dela, né, nós somos capazes de fazer as coisas e de relacionar as coisas entre si e de estabelecer associações sem as quais seria impossível a própria sobrevivência. Interessante isso, né? Isso não tem nem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com uma constatação. Quem não tem memória parece que não está vivo. Né? Quando você pensa assim, esse país é um país incrível, né? Ele tem história, ele tem lastro, ele tem heróis, ele tem memória. Tem museus, tem quadros, tem livros publicados, tem música, tem memória. Um dos planos, né, que foram executados durante a Segunda Guerra Mundial do nazismo era acabar com a memória. Já até indiquei um filme aqui para vocês, lembram? Sobre o pessoal que estava roubando quadros, roubando estátuas. Hitler determinou que quadros, estátuas, obras de arte, sinos, cruzes, túmulos fossem roubados e estava escondendo aquilo tudo. E ele então tinha um plano. Qual era o plano? Apagar a memória. Depois da guerra ele queria implantar uma nova memória, porque quem não tem passado, né, irmão? Não tem nada. Não lembro de nada. Nada faz sentido. Essa máxima que recordar é viver. Porque quando você faz qualquer coisa, inconscientemente, você acaba trazendo de volta as coisas que você assimilou para chegar naquele momento. Lá na faculdade, eu sempre digo para os alunos que a sofisticação e a simplicidade são resultado de muita elaboração. Para você chegar ao ponto de conseguir fazer uma coisa simples, é porque você sabe muito, tem muito conhecimento. Todo aquele conhecimento produzido antes levou você àquele resultado mais simples. Então, para chegar naquele ponto, você tem que ter muita memória. Então, a memória faz parte da nossa vida. Eu já falei aqui também para os irmãos que alguns pastores se aproveitam das condições das pessoas e prometem coisas que não tem sentido. Tipo assim, hoje Deus vai apagar o teu passado. Se Deus apagar o nosso passado, a gente nem existe, né, irmãos? Não faz sentido o presente. E a gente fica ouvindo essas coisas e fica querendo se livrar da memória. Mas ela tem que permanecer. Porque ela faz parte da nossa jornada. Ela faz parte da nossa vida. E ela é importante. E tudo isso que eu estou dizendo está diretamente relacionado com o texto que nós acabamos de ler. Então agora vamos para a passagem. Para lembrar o que está acontecendo. Nós estamos diante de um drama. O drama de Josué. Porque o maior líder de todos os tempos, tirando Jesus na Bíblia, o maior de todos, o que falou com Deus face a face, o rosto dele brilhava por causa da presença de Deus.
cara abriu o mar, fez coisas inacreditáveis, fez pão cair do céu, venceu batalhas incríveis, fez o dia se prolongar com as mãos estendidas, estendeu o tempo, primeira vez do horário de verão na história. Moisés levantou a mão e o sol sustentou. E ele, que era o símbolo de todo o poder, de toda a glória, de toda a autoridade, e era o símbolo máximo de tudo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, irmãos? O povo de Israel saiu do Egito gloriosamente, de forma apoteótica, deixando o faraó para trás e tudo mais, de uma forma inquestionável. E Moisés é o símbolo disso tudo. Moisés não pode morrer, irmãos. Mas morreu. E está Josué agora com essa batata quente na mão, irmãos. Imagina, você está lá na Copa do Mundo, Pelé machucou. Quem vai entrar no lugar dele? Senna machucou. Quem vai dirigir o carro? Não é? Leclerc não veio. Qualquer um. Pode botar qualquer um. Pode ser. A comparação é inevitável, irmãos. Concorda? Tudo que Josué fizer vai comparar com Moisés. Ah, Moisés não era assim. Ah, com Moisés já tinha resolvido. Ah, com Moisés. Imagina a batata quente na mão de Josué. É muito afurada essa situação. Então virou um drama. Nesse texto que nós lemos, né? É a primeira coisa que Deus diz para ele: olha só, Josué, vou te dar a real. Moisés morreu. Não mediu nem palavras. Morreu. E agora é contigo. Levante-se e faça o trabalho que Moisés estava fazendo. Até aqui foi Moisés, daqui para frente é com você. É muito difícil, irmãos. Eu não sei como é que ele se sentia, como ele se sentiu, que eu não estava lá, mas nas minhas conjecturas, que são muitas sempre, eu acho que ele deve ter desfalecido ao ouvir uma coisa é você entrar numa luta ao lado de Moisés. Outra coisa é sem Moisés, com milhares e milhares de pessoas para coordenar, e um desafio enorme diante dele, que era entrar na terra prometida, Canaã, enfim. E está ele ali diante dessa realidade. E o que nós esperávamos então? Que Deus naquele momento o capacitasse. Que é mais ou menos a ideia que a igreja muitas vezes vende para nós. Deus vai te capacitar, irmãos. Porque Deus não procura... Como é que é o Deus não procura capacitado, capacita os escolhidos. Isso, Deus não procura capacitar. Deus vai derramar um dom sobre você. Então nós vamos chamar aqui o Ulisses, ele vai assumir, vai dar de graça, vamos estender a mão. Deus vai derramar um dom agora, vai te dar poder. O Ulisses está falando assim, pelo amor de Deus, não faz isso não. Deus vai te dar uma unção, vai te dar um poder, e fica todo mundo esperando a capacitação mágica, a capacitação mística, o brilho. A gente quer uma experiência transcendente. E talvez, quem sabe, nas minhas conjecturas, Josué esperasse por algo também. Deus vai chegar aqui e vai me dar um cajado novo. Este era o cajado de Moisés, mas agora eu vou te dar um cajado 2.0. Presta atenção, desce um cajado do céu diferente. Moisés entrava nessa tenda, mas agora eu vou te dar uma tenda nova. Imagina, Moisés usava essa roupa preta, mas agora eu vou te dar um manto branco. Aí Josué esperando algo sobrenatural. E vou dizer, irmãos, eu não preciso ler o texto para imaginar que o povo de Israel também esperava de Josué um aspecto, uma liderança sobrenatural, porque Moisés era sobrenatural. Moisés não era desse mundo, não. Moisés não era normal, não. Moisés vivia numa tenda fora do grupo. A tenda dele separada. Porque Deus falava com ele diariamente. Ele era um cara diferente. Porque Deus assim estabeleceu. Porque Deus assim definiu o que deveria ser. E agora Josué, provavelmente, que é o que eu faria, que é o que você faria, e o povo de Israel também espera dele uma capacitação nova, um poder novo para chegar ali, brilhar uma luz, acender um fogo, e nós vamos com tudo para Canaã. Ninguém segura. Mas a fala de Deus é diferente. A fala de Deus vai na contramão da expectativa humana. A fala de Deus vai na contramão da expectativa religiosa, porque o que Deus diz para ele é o seguinte: você não precisa de nada. Você só precisa de coragem.
Eu crente que Deus ia me dar uma espada flamejante, crente que Deus ia me dar granadas espirituais, crente que Deus ia me dar anjos. Ó, vou te dar de presente 2 querubins da minha guarda pessoal. Eles vão andar com você. E Deus fala para você, não precisa de nada, você só precisa de coragem. Então, preste atenção no texto. É um texto muito interessante, que nos leva a fazer muitas reflexões importantes. Versículo 3, como eu prometi a Moisés. Versículo 5, como eu fui com Moisés. Versículo 6, como eu sob juramento prometi. Ele conversa com Josué e o assunto, por incrível que pareça, não é Josué. Entende? Moisés não está mais ali. Josué vai assumir aquela posição. E na conversa, o assunto não é Josué. O assunto da conversa são as coisas que Deus já disse, são as promessas que Ele já fez, e está tudo valendo. Não precisa de coisas novas, não precisa de promessas novas, as mesmas falas de Deus estão valendo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, se Deus tem uma palavra nova para você esta noite? Deus tem algo novo para você. Todo mundo em busca do novo, o novo de Deus, o novo mover de Deus. E Deus não tem nada novo para dar para ele. Deus diz para ele assim, tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu prometi, está valendo. Você lembra, Josué? Isso não está no texto, mas está implícito nele. Você lembra do que eu disse? E Josué lembra, né, irmãos? Porque Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e chegaram ali. O resto ficou pelo caminho. Então ele viu tudo. Ele viu tudo. Tudo que aconteceu, ele viu de perto. Do lado, ele ficava sentado do lado de fora da tenda de Moisés. A batalha de não sei o que lá, ele estava. O dia que o sol parou, ele estava. O mar abriu, ele estava. Na praga, ele estava. Onde Moisés andou, ele andou. Então ele viu tudo. Então Deus está falando com ele. Se você lembra do que eu disse? Das promessas que eu fiz, das coisas que eu falei, das dicas que eu dei, está tudo valendo. Está tudo valendo. E da mesma forma que eu disse a Moisés que garantiria, eu estou dizendo para você que vou garantir. E tira Josué do protagonismo, que é tudo que o ser humano deseja, ser protagonista da sua própria história. E Deus fala assim, ó, o único protagonista aqui desse negócio sou eu. E eu vou te ajudar. Igual eu fiz com Moisés. Eu quero citar um filósofo, irmão, que é um filósofo cristão, né? Para você que acha que filosofia é coisa de Satanás, que filosofia destrói a mente do homem, que vai estudar filosofia e vai perder a fé, Kierkegaard era cristão. Vários filósofos na história eram cristãos. Inclusive Agostinho, talvez o maior deles, entre os filósofos cristãos. E ele vai dizer o seguinte, a vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para adiante. Ou seja, a vida vai em frente, mas ela só tem significado se a gente retorna para trás. Se a gente olha o que fez, se a gente pensa nas coisas que passou. O Kierkegaard é genial, mas antes dele, Deus está dizendo para Moisés, para Josué, antes da gente entrar na terra, eu quero que você se lembre de cada uma das palavras que eu pronunciei. O povo caiu no deserto, mas a minha palavra não. Ela continua valendo. E eu estou dando bastante ênfase nesse aspecto, por quê? Porque a religião insiste em fazer uma lobotomia cerebral na gente. A gente fica o tempo todo tentando esquecer o passado, apagar o que aconteceu, recomeçar, 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 recomeçar. Quando a ideia não é recomeçar, a ideia é seguir em frente. Deus está sempre avançando. E os servos de Deus também são motivados a avançar, sem apagar o que passou, para que aquilo permaneça firme.
e nos ajude a pensar. Inclusive, para você que nasceu de novo, para você que se encontrou com Cristo, para você que espera a vida eterna, é bom você saber que a primeira coisa que você vai ver na eternidade são as mãos furadas do Senhor Jesus. Para que a gente se lembre eternamente por que fomos salvos. Amém. Quando Ele servir a ceia, quando Ele nos alimentar, seja lá como for essa ceia, que a gente não sabe, mas quando Ele estiver com a sua comunidade e levantar as suas mãos, todos os crentes através dos séculos olharão para Ele e saberão. É por causa daquelas marcas ali que nós estamos aqui. Aleluia. Até na eternidade tem passado, irmãos. Até na eternidade tem passado. Em Apocalipse, quando João chora, porque o livro está selado, porque ninguém é digno e não há esperança, aparece o Cordeiro. Aí todo mundo vai dizer, aquele é o Cordeiro que foi morto. Até na eternidade tem passado, porque aí a eternidade vai ficar muito melhor. Nós sabemos de onde viemos. Bendita salvação. Aleluia. Faz todo sentido agora lembrar pelo que nós passamos. A ceia, antes de ser ceia, como nós fazemos hoje, ela foi implementada para o povo de Israel, não com o nome de ceia, mas com o nome de Páscoa, para que ao se reunir, todo mundo se lembrasse. Comendo o pão, foi desse jeito. Comendo a erva, foi amargo. De pé, teve que sair correndo, para que o israelita nunca se esquecesse do que ele passou. Porque a memória viva do passado faz com que ele avance para frente. Mas não é isso que acontece com a gente, né, irmãos? A gente é rápido em esquecer. Esse é o fato. Esta é a verdade. Vou dar um exemplo do Novo Testamento. Jesus falando com os discípulos sobre o perigo dos fariseus. Porque o fariseu não era fácil. Ele se misturava com os discípulos e tentava envenenar a mente deles com ideias, falando mal de Jesus, falando da lei de Moisés. Então, Jesus fala para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. Olha só, fala, cuidado com o fermento, levé da massa, contamina a massa, não sei o quê. E aí os caras falam assim, fermento. Jesus deve estar falando do pão, não tem pão para alimentar a multidão, deve ser isso, eles disseram. Então Jesus disse assim, tem certeza? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão preocupados com o pão? Vocês se esqueceram que eu consegui alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães? E vocês estão achando que eu não consigo fazer isso novamente? Que eu não tenho esse poder? Vocês não conseguem compreender o que eu digo? Ou seja, o texto nos mostra que os discípulos geravam demandas e preocupações e ansiedade e estresse por questões imediatas, se esquecendo de coisas que já tinham acontecido antes. Diante de alguém que é capaz de alimentar multidões mesmo, várias multidões diferentes, em fases diferentes, em momentos diferentes, ele não devia se preocupar com isso. Com falta de alimento, com falta de comida, com falta de fermento, porque isso para Jesus é relevante. Mas eles entram nessa conversa e Jesus então os repreende e fala isso para eles. Vocês se esqueceram rápido de tudo que eu fiz. Vocês se esqueceram rápido das minhas ações. Num outro texto, Jesus fala para eles, vocês se esqueceram depressa dos milagres que Deus realizou. Estão preocupados com coisas momentâneas. Estão preocupados com dificuldades do momento. Estão preocupados com circunstâncias imediatas. E vocês se esqueceram rápido de tudo que eu fiz diante dos seus olhos. O que Jesus faz com os discípulos é parecido com o que Deus faz com Josué. E é parecido com o que acontece em toda a Escritura. De ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina que o cristão, que o servo de Deus, que a serva de Deus, tem muitas coisas que ele precisa ter e ser, ele precisa de memória. Para que ele se lembre quem é e quem Deus é. Para que a vida tenha significado. Para que ele não fique o tempo todo em busca de novidades, de expectativas. Ou para que ele não dependa de líderes, de pessoas, de homens, de mulheres e seja manipulado por eles. Vamos ler esses textos, irmãos. Vamos ler primeiro o Êxodo
Êxodo capítulo 13, primeiro versículo 3. Êxodo capítulo 13, versículo 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia, do dia que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Lembrai-vos desse dia. Versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, o que é isso que estamos fazendo? Ele está falando da Páscoa. O que é isso? Quando teu filho te perguntar, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou os primogênitos, do homem até os dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Fale disso para os seus filhos. Mantenha a memória deles viva. Vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça das coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não se esqueça. Mantenha a sua memória. Agora vamos ao Salmo, Salmo 106. Salmo 106, versículo 7. O lamento do salmista. O salmista está lamentando. Está lamentando o quê? A falta de memória do israelita. Nossos pais no Egito não prestaram atenção nas tuas misericórdias e nas tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes. Se esqueceram. Versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os seus desígnios. Versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fez coisas portentosas. Versículo 22. Esqueceram-se do Senhor na terra de Cã e nos tremendos feitos que realizou no Mar Vermelho. Aqui você vê o salmista mostrando que o exílio, que a idolatria, que a tragédia, que a derrota de Israel passa por essa falta de memória, por esse esquecimento que eles têm, esse comportamento que abre mão daquilo que Deus já realizou, daquilo que Deus já fez, das coisas que Ele já prometeu, das coisas que os nossos olhos viram. Quero ver com vocês um outro caso bíblico, o caso de Davi, diante de Golias. Qual é a chance de Davi diante de Golias? É zero, né, irmãos? É zero. Ele dá um tapa ali e desmonta o garoto. Não sobra nada ali. E Golias fica indignado quando Davi aparece, porque aquilo ali é uma ofensa, é uma humilhação, é um escárnio de Israel. Mandar um garoto para enfrentar um campeão. Isso é uma vergonha, é um vexame. E ele fica irado, e ele grita com o garoto: vou botar você numa frigideira, eu vou te fritar, vou te almoçar, vou te jantar, você vai ver, vou dar sua carne para os cães. Ele começa a amaldiçoar Davi, amaldiçoar. E a Bíblia diz que Davi, então, faz uma declaração, que eu quero ler com você, 1 Samuel, versículo 17. 1 Samuel, versículo 17, versículo 33 ao 37. Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não vai poder ir, não. Vai dar ruim. Você vai morrer. Não quero falar, não. Eu acho que você não vai escapar. Porque você é jovem. E ele é guerreiro desde a mocidade. Mas Davi respondeu: num determinado momento, eu tive uma experiência. Teve um dia que eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso, e tomou um leão, ou um urso, né, o texto tem várias versões, enfim, que tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
E disse mais Davi, o Senhor me livrou, que é aqui que está a sacada do texto. Ele lembrou, o Senhor me livrou das garras do leão. O Senhor me livrou das garras do urso. O Senhor me livrará das mãos do filisteu. Ele tem uma experiência com Deus. Nós esquecemos constantemente o que Deus faz. Jogamos fora a nossa experiência. Abrimos mão da nossa história. E Davi traz a história de volta. Eu quero te dizer o seguinte, que eu já tive uma experiência braba. Eu acho que o leão é pior do que o gigante. Entre o leão e o gigante, o que você prefere, Célio? O leão, e ele falou, Deus me livrou do leão. Deus me livrou. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nós deveríamos dizer uns para os outros, olha, irmão, uma coisa eu sei, eu já fiz orações que Deus respondeu. Então Ele pode responder novamente. Amém. Já houve situações que eu estive doente e Ele me curou. Então Ele pode curar novamente. Amém. Já houve situações em que a gente não tinha o que fazer, acordou de manhã, não tem solução, chegamos no ponto final, acabou tudo. E Deus deu uma solução, abriu uma coisa que ninguém imaginava. Então Ele pode fazer novamente. Amém. E isso não tem a ver com o que a gente vai experimentar agora. Não tem a ver com as possibilidades. Tem a ver com algo que nós já experimentamos. Irmãos e irmãs, nós não somos apenas religiosos. Nós somos homens e mulheres que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus colocou dentro de nós o seu Espírito e já fez coisas nas nossas vidas que podem ser contadas. Eu poderia contar para vocês várias histórias. E se nós abríssemos aqui espaço, cada um dos irmãos contaria várias histórias. Ou seja, muito mais são as bênçãos que Deus já fez do que as dificuldades que temos enfrentado. Bendito seja o nome do Senhor. A gente é que anda desmemoriado. A gente é que anda confuso, ou é confundido, ou a religião nos confunde, ou a nossa própria arrogância, o desejo de querer que Deus faça algo espetacular para a gente aplaudir. Ah, agora sim, agora você arrebentou, Deus. Mas, de fato, o que a Bíblia vai nos mostrando é que nós já experimentamos um monte de coisas. E estamos aqui. E está fácil agora? Não, porque na frente de Davi tem um gigante. Ele já venceu o leão, já venceu o urso, mas Deus podia ter libertado ele dessa, né? Mas já apareceu o gigante. E a nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. Venceu o leão. Ufa! Ih, mas tem um urso ali. Davi jamais poderia enfrentar um gigante enquanto não fosse capaz de lembrar e compreender a majestade e a glória do Deus que vivia em sua vida. Há situações que nós não conseguiremos enfrentar se não nos lembrarmos do Deus poderoso que vive na nossa vida. Vai ser impossível aguentar, irmãos. Dependendo da pressão, a gente vai sucumbir, a não ser que a gente se lembre que já houve situações difíceis, já houve momentos complicados e Deus não nos desamparou. Isso é um método bíblico diferente da metodologia da religião, que sempre propõe a expectativa por algo novo, enquanto a Bíblia está dizendo, antes de você pensar no novo, olha para trás e lembra o que Deus já realizou. Não há nada que Ele não possa realizar. Vamos pensar num outro caso bíblico, irmãos, o caso de Neemias. Não sei se você já leu a história de Neemias, se não leu, se já leu mais ou menos, mas Neemias tinha uma missão muito difícil, que era reconstruir a identidade nacional de um povo que tinha acabado de voltar de um exílio, estava perdido, estava confuso, estava largado, estava empobrecido e não tem identidade nacional, não tem segurança, não tem paz. Se os muros de uma cidade, nas antigas civilizações, se os muros de uma cidade não estiverem intactos, firmes, para garantir a segurança da turma. Então está lá Neemias, que era um copeiro, que era um homem comum. Ele não é Moisés, irmãos. Ainda faremos aqui, se Deus permitir, Marvel, Ulisses, Wellington, uma jornada de estudo sobre Neemias, que é um livro que merece a nossa atenção. Porque Deus nem fala com ele no livro. Esse é corajoso mesmo, nem respostas de Deus objetivas ele teve. Ele só teve esperança. Ele só creu que era Deus.
Tem um texto que diz assim, e naquele momento Neemias fez a leitura da situação e entendeu, é Deus. E foi! E foi, cara! Então, nesse momento aqui da passagem de Neemias capítulo 4, o povo de Israel sendo oprimido, situação difícil, pobreza, insegurança, o couro comendo, a obra rolando e os caras perturbando ele, Tobias, Sambalate, ou a gente mala, irmãos, gente chata, provocando, perseguindo e ameaçando. Tem um momento do livro de Neemias que eles estão fazendo a obra do muro, o cara está com a espada na mão e o cimento na outra. O olho no peixe, o olho no gato, irmão. O bicho está pegando. Não vai sobrar ninguém. Então Neemias reúne o povo num determinado momento. Deixa eu abrir aqui. O inimigo roubou o livro de Neemias da minha Bíblia. Achei. Neemias capítulo 4, versículo 14. Inspecionei o muro, me dispus a estar com os nobres, reuni os magistrados, convoquei o povo e disse, não temam. Não temam, o bicho está pegando, pô. Nós vamos morrer. Não temam. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do que Ele já fez. Ele é grande. Ele é terrível. Ele peleja por nós contra os nossos inimigos. Lutem por vossos irmãos. Lutem por vossos filhos. Lutem por vossas filhas. E lá na frente Ele vai dizer, e alegrem-se com essa lembrança. Porque esta alegria, a alegria do Senhor, é a nossa força. Está vendo? Como esse versículo muitas vezes é distorcido, como a igreja geralmente diz para a gente que a gente tem que ficar alegre. Dá um sorriso, irmão, fica alegre. Pô, preciso de alegria. Mas essa alegria aqui não é a alegria da circunstância feliz, não, que o bicho está pegando. É porque quando ele lembra quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer, o coração dele se alegra. E essa alegria, irmãos, a alegria do Senhor, é a nossa força. Então, na prática, o que a gente pode aprender? Primeiro, não devemos jamais transformar a religião na nossa fonte de esperança. A nossa esperança é o Senhor, amém, irmão? Amém. Não, eu vou no culto, eu preciso no culto. Eu preciso no culto, porque eu vou no culto, porque o culto, quinta-feira, o seu Roberto vai orar, e eu sei que nessa hora eu vou tomar posse da minha bênção. Porque Deus poderia ter dito, Josué, é o seguinte, chegou a hora, Moisés morreu, chame o povo, chame o sacerdote, prepare o tabernáculo, eu quero sacrifício. Não poderia? Toquem as trombetas, eu quero o cordeiro queimando agora, eu quero sentir o cheiro da adoração, quero todo mundo humilhado. Em momento nenhum Deus propõe religião. Religião é coisa da cabeça do homem, irmãos. Então, uma prática muito simples é não transformar a religião. Aí eu sei porque eu estou passando necessidade, é porque há muito tempo que eu não vou à igreja. Pô, também, né, meu irmão? Abandonou a igreja, ferrou. Ferrou. E muitos irmãos, muitos, têm esse entendimento. E os pastores pregam assim. Você estava quebrado, não tinha nada, estava no buraco, na miséria, veio aqui, desgraçado. Nós oramos por você, Deus sarou suas feridas, te deu um trabalho, te deu recurso, te deu um carro, você nunca mais voltou. Meu irmão, eu já ouvi essa mensagem na minha vida umas 1000 vezes, igual, com diferente cara. Não vou, ingrato! Você, depois, quando estiver na miséria, tem que vir. Por isso que crente não pode ter dinheiro. Por isso que crente não pode ser bem sucedido. Por quê? Porque só ama o Senhor quando está pobre. Só ama o Senhor quando está com dificuldade. E os irmãos embarcam nesse negócio. Então, quando entram na dificuldade, eles pensam que abandonei o Senhor. Então, isso é um erro grave. Depositar na religião a nossa esperança. Porque a religião é boa para isso aqui que a gente está fazendo. Eu estava ali sentado ouvindo a Tayane cantar e estava ali me alegrando. Assim, pô, que bom, que oportunidade boa que Deus nos concedeu. Como Deus nos abençoou nessa noite.
É para isso. Vamos comer bolo. Como Deus nos abençoou essa noite. E isso é bom. Mas a nossa expectativa está no Senhor. Amém. E não no templo, nas cadeiras, na banda, nos pastores. Está no Senhor que nos resgatou. Então a prática número 1 é não depositar na religião a nossa esperança. Que é uma falha. Que também é o que acontece quando tem um problema na igreja, os irmãos se frustram, se decepcionam, ficam amargurados, não querem mais saber de igreja, não querem saber de mais nada. Pastor, é tudo não sei o que, pastor, é tudo não sei o que lá. Eu já falei para vocês várias vezes que todo filme de arrebatamento... Não é? Não é verdade? O pastor sempre fica. Eu já falei para vocês. A raiva que todo mundo tem de pastor. Jesus voltou, foi todo mundo embora. O cara vai na igreja e está lá o pastor sentado lá. Eu sabia, miserável. Então, esses filmes, esses roteiros, essas histórias, tem um pouquinho desse sentimento de frustração, de raiva que as pessoas alimentam com a religião, porque depositaram na religião a sua expectativa. E depois descobriram que o pastor ficou. Ele é igual a nós. Ele é igual a gente. Então essa é uma coisa que nós não devemos fazer. Em segundo lugar, jamais apostar a ficha na nossa capacidade, porque Deus não disse para Josué, mas está na entrelinha, sozinho você não consegue. Não está dito, mas está no ar, né? Eu vou fazer. E não é a primeira vez que isso acontece, né, irmãos? Vocês vão lembrar da conversa famosa de Gideão com Deus. Gideão falando para o Senhor, olha só Deus, o negócio é o seguinte, os midianitas, quando eles vêm aqui, parece gafanhoto. Está escrito assim no texto. É um negócio de louco, são milhares e milhares de midianitas, eles são muitos, eu sou só um. E Deus fala para ele o quê? Eu sei. Mas se eu estiver com você, Gideão, eles serão como se fossem um só. Porque não é você, cara. Nunca é sobre Gideão, nem sobre Josué. É sempre sobre Deus. Então a gente não pode confiar na própria capacidade, cara. E é por isso também que nas Escrituras, os grandes servos de Deus estão sempre marcados, estão sempre sofrendo. Quando Paulo se ensoberbece, vem o inimigo e mete um espinho nele. Quando Jacó está se achando príncipe porque mudou de nome, mudou de carteira de identidade, certidão de nascimento, né? Não é mais Jacó, agora é Israel, vem o anjo, toca na ferida dele e ele começa a mancar. Quando Davi está se achando, fica exposto publicamente. Quando Moisés está se achando, é proibido de entrar na terra prometida. Todos os grandes servos de Deus são marcados, são feridos, são cortados, são atingidos. Por quê? Porque entre nós só Deus vai ficar de pé, irmãos. Amém. Só Ele vai ser glorificado. Ninguém vai tirar a casquinha desse negócio, ninguém vai levar vantagem, ninguém vai dizer eu fiz, eu contribuí. Não vai acontecer. E quando o homem se soberbece, Deus vai lá e toca nele, no calcanhar, na perna, na coxa, na vida, na família, seja onde for, e vai tirando o cara de cena. E assim Deus é glorificado. E o homem é colocado no seu devido lugar. Como diz a Bíblia, seja o homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. É o homem no seu lugar e Deus no seu lugar. Então não podemos confiar na nossa própria capacidade. A Tayane tem uma voz potente, mas ela pode ser adoradora com voz ou sem voz. Não importa, porque não é isso que glorifica a Deus, o seu dom, a sua habilidade. É Deus através dela que glorifica a si mesmo. E se nós a aplaudirmos, podemos até fazer com moderação. Vamos fazer isso, vamos botar esse aviso aqui, aplauda com moderação. Sempre lembrando, tu canta muito, toca muito, arrebenta, mas nós sabemos que tudo isso acontece porque é Deus na sua vida. Então isso nos ajuda a dar um passo atrás. Então não confiar na própria capacidade. Né? Número 3, que é o ponto mais importante. Acredite no que Deus está dizendo. Lembra do que eu falei para Moisés e Josué? Está valendo. E aí eu quero voltar no texto com você. Abre lá, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos ler um pedacinho aqui, ó. Versículo 6, Josué 1:6. Seja forte e corajoso, porque você fará o povo herdar a terra que sob juramento prometi. Apenas faça uma coisa. Uma coisa.
tenho cuidado de cumprir a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. E não pare de falar deste livro. Medite nele dia e noite. Ora, por que Deus não dá a Josué um plano de guerra? Que proposta é essa? O bicho está pegando o couro, está comendo um monte de gente para vencer. E eu tenho que ficar gastando tempo meditando? Vocês sabem que isso é comum no seminário, está aqui a Tayane que não me deixa mentir. Hoje tem aluno lá para falar. Né? Quando você fala para o aluno, não, você tem que... Uma mensagem demora muito tempo. Não, mas não dá tempo, a gente tem que ser mais, né? O aluno, quando chega, é muito comum, né, ele tem um senso de urgência, né? Temos que conquistar o mundo, ganhar almas para Jesus, na Terra, em Marte, Saturno, Netuno, ninguém vai me segurar. Ele tem um senso de urgência. Então eu tenho que cantar muito, tocar muito, ensaiar muito. Eu lembro que quando eu comecei no louvor, a gente ensaiava horas, até de madrugada, ensaiava. Porque a gente acha que essa produção dá resultado. É como se Deus dissesse, dá uma parada aí agora, desacelera, Josué, senta aqui e pense na minha palavra. Por quê, irmãos? Porque na verdade a única fonte de coragem na vida do cristão é aquilo que é dito pelo próprio Deus. Medite na minha lei, ou seja, diariamente leia, releia e pense nas coisas que eu disse. Enche a sua cabeça com as coisas que eu falei, com as promessas que eu fiz. Não desvia, fica focado nesse negócio, porque assim você vai ser bem sucedido. O que garante o teu sucesso nessa jornada, porque o que eu quero que você pense, agora eu vou te falar uma coisa que vai te deixar escandalizado. Você nunca mais vai voltar na igreja, você vai ficar chocado com o que eu vou dizer. Quando Deus diz para ele assim, isso vai te tornar bem sucedido, isso não tem a ver com vitória. Eu disse, que isso, Leclerc? Agora bugou meu cérebro. Isso não tem a ver com vitória, irmãos. Tem a ver com aprovação. O que importa, Josué, é que você seja aprovado por mim. Se vai dar certo, se não vai, se vai entrar todo mundo, não vai entrar ninguém, se vai virar um mega lugar para viver, um lugar arrasado. No final, o que importa é que você seja aprovado na minha presença, cara. Ser bem-sucedido diante de Deus não tem a ver com os resultados. Tem a ver com Deus ser glorificado. Cantou para mil, cantou para ninguém? Cantou para mim, Tayane. E eu aplaudi no final. Você me adorou. Pregou para mil, não pregou para ninguém? Pregou bem. Você fez valer a minha palavra. É o que importa. O que importa é Deus nos aprovar, irmãos. Não tem coisa mais ridícula na religião que é esse estímulo que se faz o tempo todo para que a gente tenha aprovação pública, aprovação da liderança. O Ayrton pedindo a aprovação da liderança do Betel no Rio, São Paulo, Brasília, Paraíba, precisa de e-mail, documento, e a gente querendo que no culto, quando acaba o culto, os irmãos fiquem comentando, nossa, que palavra, que igreja, que legal, Facebook lá com milhares de visualizações, nossa, que igreja, irmão, nós precisamos é da aprovação de Deus, ainda que ninguém nos conheça, nem nos veja, nem saiba que endereço é esse. Isso não importa. Importa se a gente se esquece de quem Deus é. Mas se a gente se lembra de quem Deus é, o que importa é que Ele nos aprove. E que Ele diga, essa reunião é legal. Todas as vezes que você se reúne, eu estou lá com vocês. Aleluia. A minha palavra tem a centralidade, as músicas falam de mim, vocês falam o tempo todo daquilo que eu fiz, e foi para isso que eu enviei meu filho, né, para que vocês fossem dessa forma, para que o meu nome seja glorificado e o mundo saiba que Cristo foi enviado. É desta forma. Então quando Deus diz para Josué, medite para ser bem sucedido, não tem a ver com o resultado de Canaã, porque vamos falar a verdade, irmãos, essa viagem não está boa não, saíram 600 mil, morreu todo mundo, e Moisés morreu também. A sensação é de fracasso. Essa viagem não está legal não, irmãos. Essa viagem está ruim. Está dura. Está difícil. Porque o ser humano quer só coisa boa. Quer ouro, quer poder, quer glória, quer autoridade. E Deus está oferecendo Ele. Mais importante do que a coroa que possamos receber na eternidade, ou das ruas de ouro, se é que tem rua de ouro, se é que é ouro mesmo. Pelo menos a gente sabe que é reluzente, que é glorioso, que é espetacular.
Mas mais importante do que tudo isso, que nos está reservado, é que no meio da cidade está Jesus. Aleluia. E que a luz que ilumina não é o sol, é Jesus. E que a alimentação que nos dá vida eterna é Jesus. Então quando eu chegar na entrada, é Jesus que vai me receber. E quando eu olhar para o trono, é Jesus que estará lá. E quando ele estender as mãos, eu sei que as suas marcas garantem a minha vitória eternamente. Aleluia. E é disso que Deus está falando. Então se nós temos a verdade do nosso lado e nos lembramos de quem Deus é, mesmo se a gente falhar, seremos bem-sucedidos, irmãos. Você entende isso? Essa é, como diria o Spru, esse é o paradoxo da vida de cristão. Perde para ganhar, morre para viver, serve para liderar, e mesmo quando parece que fracassou, venceu, porque Deus é glorificado. A cultura da religião quer nos confundir, mas a palavra de Deus é luz. Então nós nos lembramos de quem Deus é e seguimos em frente. E finalmente, temos que receber com alegria a graça e o amor do Senhor. Receber com alegria é isso que nós estamos lendo aqui. O que basta para nós? Lembrarmos quem é o nosso Deus. O que Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos promete. E as suas promessas jamais cairão por terra. Você crê, meu irmão, minha irmã, que as promessas de Deus jamais cairão por terra? Amém? Você crê que tudo que Deus prometeu Ele cumprirá? Amém, irmãos? Amém. Você crê que Deus é fiel à sua própria palavra? Amém, irmãos? Então não há o que temer. A gente vai com medo de tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo.